Ainda não. Sociologia e utopia. Olá a todas e a todos. Estamos no quarto episódio do podcast Ainda não. Sociologia e utopia. Hoje temos connosco Sofia Cruz, professora da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e investigadora integrada do Instituto de Sociologia da mesma universidade. Sofia tem incidido a sua pesquisa na análise das dinâmicas laborais e profissionais, nas suas interdependências com as culturas organizacionais, do trabalho digno e das representações e práticas de empreendedorismo em empresas e outras organizações. Sofia, por que tu és socióloga? Sou socióloga pela mão da filosofia. E porquê? Aos 15 anos de idade eu frequentava o 10º ano de escolaridade e tive o privilégio de ter um professor com formação académica em filosofia que ensinava sociologia. Era um professor com qualidades excepcionais a vários níveis, nomeadamente científico, pedagógico-didático e humano. Durante esse ano, esse professor de Sociologia proporcionou-nos uma viagem à Sociologia nas suas relações de interdependência com outras ciências sociais. Recordo-me bem das suas aulas, nomeadamente, por exemplo, das articulações que o professor fazia com a economia, e desafiou-nos a olhar a pluralidade existente, não apenas no interior da Sociologia, como na abordagem ao seu objeto de estudo. E guardo na memória esse ano letivo e as partilhas desse professor que me conquistaram. E aqui estou eu. Quais são, neste momento, as tuas maiores inquietações? Enquanto socióloga, mas também enquanto cidadã. Bom, as minhas maiores inquietações no momento, enquanto socióloga, estão relacionadas com o mundo do trabalho. E partilho duas ideias fundamentais. Primeira, o mundo do trabalho, à escala nacional e internacional, como todos nós sabemos, atravessa um conjunto de mudanças pluridimensionais que importa conhecer e interpretar. A segunda ideia é que as sociedades atuais revelam-se cada vez mais desiguais e injustas. Desigualdades e injustiças que ameaçam o mundo do trabalho, particularmente um aspecto que é o aspecto do trabalho digno. Neste sentido, como eu estava a referir há pouco então, é absolutamente fundamental, para além de conhecer e de interpretar, agir face aos novos desafios e aos velhos desafios que o mercado de trabalho coloca, partindo de um conjunto de abordagens que se pretendem multidisciplinares, que se pretendem integradas, que se pretendem dinâmicas, para apoiar a implementação de medidas que possam fomentar um mundo de trabalho mais digno. E eu destaquei esta questão do trabalho digno, e a este propósito eu acho que vale a pena salientar duas publicações recentes, nomeadamente uma da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que data de 2019, cujo título é Trabalhar para um Futuro Melhor, que foi uma publicação preparada pela Comissão Mundial sobre o Futuro do Trabalho, foi lançada, como eu estava a dizer então, em 2019, para assinalar os 100 anos da OIT. E uma outra publicação também em Portugal, agora, sobre o livro verde acerca do futuro do trabalho, que está em discussão pública, que também me parece central para nós perspectivarmos a questão da dignidade do mundo do trabalho. Obviamente eu não vou aqui detalhar aspectos destas duas publicações, gostaria sim de partilhar que ao percorrermos as reflexões que são sugeridas por estes dois livros, há uma nota que é uma nota muito positiva. Qual é? É a ideia de que o futuro do trabalho está em aberto. E, portanto, cabe-nos, enquanto atores individuais e coletivos, forjar as suas possíveis configurações. Portanto, há muitas coisas que estão em aberto e, portanto, há aqui uma margem muito grande. O importante, de facto, é nós conseguirmos perceber aquilo que conseguimos fazer neste momento com o conhecimento de que dispomos. E eu falo aqui em conhecimento porque, efetivamente, quando nós falamos em trabalho digno, é muito importante perspectivá-lo na sua historicidade e na sua pluridimensionalidade. E eu refiro isto justamente para quê? Para situar de alguma forma este debate em torno do trabalho digno, não só se calhar numa perspectiva mais recente, que é aquela que está plasmada, por exemplo, na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, onde o trabalho digno aparece associado ao crescimento económico, no 8º objetivo,
E, portanto, essa é a agenda que está mais atual, mas importa aqui também perspectivar como é que esta problemática do trabalho digno tem sido equacionada ao longo do tempo. E, de facto, a esse nível impõe-se aqui uma viagem no tempo, nomeadamente à década de 1990, em que a OIT começa a sistematizar um conjunto de informação sobre justamente o trabalho digno. Nomeadamente em 1999, a OIT publica um conjunto de documentos em que de alguma forma reflete as preocupações que já se viviam relativamente às transformações de ritmo, de escala e de intensidade que se verificavam no mercado de trabalho. Só a título ilustrativo, por exemplo, em 99, a OIT, quando fala em trabalho digno, fala em diversas dimensões que compõem essa dignidade no trabalho, nomeadamente o acesso ao trabalho e ao emprego, os direitos no trabalho, a segurança e o diálogo social entre trabalhador, empregador e outras organizações. Ou seja, o que é que nós vemos? Vemos de facto um conjunto de dimensões diferentes que nos permitem perceber que quando nós falamos e agimos sobre o trabalho digno, estamos a falar de uma diversidade de dimensões considerável. Envolvidos 20 anos, e para falar nomeadamente daquela publicação da OIT de 2019, há novamente, e essa documentação, e a documentação que a OIT tem divulgado desde os anos 90 até à data, efetivamente enfatiza estas preocupações do trabalho digno, sendo que, por exemplo, em publicações de 2019 há uma referência explícita, aliás, até essa referência explícita é autonomizada numa dimensão, por exemplo, a igualdade de género, que estava nos anos 90 subsumida noutras dimensões e que agora tem um destaque efetivamente assinalável nas dimensões que nós temos que convocar para perceber o que é o trabalho digno e, no fundo, para perceber como é que podemos agir face a este fenómeno. E eu falo aqui na questão da ação, e ela é de facto muito importante, e nesse sentido, para além, eu aqui tenho falado mais da Organização Internacional do Trabalho, mas depois há uma outra literatura, do ponto de vista científico, que aborda também as questões da dignidade no trabalho, e eu gostaria de destacar que é uma leitura muito desafiante de um autor de nome Randy Hodgson, que é um autor norte-americano que em 2001 publica também um livro muito interessante intitulado Dignity at Work, e esse livro perspectiva a questão da dignidade a dois níveis, que me parecem muito pertinentes para nós percebermos a complexidade deste fenómeno. Por um lado, a manutenção ou a defesa da dignidade e, por outro lado, a ameaça ou perda da dignidade. Portanto, no fundo, temos estes dois grandes pilares. E para cada um destes pilares, ou seja, manutenção ou defesa da dignidade e, por outro lado, ameaça ou perda, ele equaciona também um conjunto de dimensões diferentes, algumas sintonizam com dimensões que a OIT já tinha sistematizado, mas eu queria, sem obviamente entrar aqui em grandes detalhes acerca da proposta analítica do Randy Hodgson, queria destacar uma questão que me parece central, nomeadamente quando nós falamos na ameaça ou na perda da dignidade, que tem a ver com a questão relativa à má gestão e ao abuso de poder. E essa parece-me que é uma dimensão central, porque nos remete para as relações de poder dentro das organizações. E aqui é interessante perceber um aspecto. Quando nós falamos em relações de poder, nós podemos identificar vários sentidos de poder, nomeadamente dois. Por exemplo, nós podemos falar que o primeiro sentido de poder aponta para condições de agir, com capacidade, empoderamento, e podemos pensar também num segundo sentido do poder que remete para relações assimétricas entre os atores e que está associado necessariamente, por exemplo, a estruturas e práticas de dominação. Portanto, temos aqui estes dois sentidos do poder e, obviamente, que ao lermos o poder segundo estas duas orientações, nós estamos a assumir que o poder é gerador de relações de autonomia e de dependência. Ou
ou seja, os atores mais autónomos muitas vezes também se encontram até certo ponto dependentes, da mesma forma que os atores mais dependentes também encontram margens de autonomia. Por que referir isto? Por que referir a questão do poder no âmbito da discussão acerca da dignidade do trabalho? Porque, efetivamente, nós ao considerarmos esta dupla leitura acerca do exercício do poder, conseguimos perceber quais são os protagonistas, quais são as narrativas que contribuem, de alguma forma, para a dimensão performativa da dignidade laboral. E este reconhecimento desta performatividade, no fundo, implica o quê? Implica que a dignidade laboral se vai construindo no cotidiano das organizações. E ela vai se construindo nesse cotidiano, umas vezes constrangendo as pessoas, outras vezes possibilitando o exercício do trabalho digno. E, portanto, parece-me que é central nós termos em vista esta conceptualização acerca do poder e destacarmos esta dimensão no exercício e na compreensão da dignidade laboral. Quando falamos nisto, estamos a falar de questões que são centrais e que são muito pertinentes na nossa atualidade, nomeadamente quando falamos, por exemplo, de fenómenos relacionados com o assédio moral, o assédio sexual no trabalho. Portanto, estamos a falar em lados mais obscuros das organizações de trabalho, que são marcados muitas vezes por dinâmicas de dominação e de repressão das pessoas. O exemplo mais acabado disto é muitas vezes o medo que as pessoas têm nos seus contextos sociais de trabalho, medo que pode ser motivado por várias questões, o medo de perder o emprego, o medo de não estar a corresponder às expectativas, o medo às vezes quando ainda não estamos no mercado de trabalho, o medo de não conseguirmos emprego e portanto este medo que nos paralisa muitas vezes é de facto uma dimensão que está contida no âmbito das relações de poder que perpassam a dignidade laboral. E que papel é que a sociologia tem tido ou pode ter nessa discussão sobre o futuro do trabalho e sobre o trabalho digno? Eu creio que é muito relevante o contributo de uma análise sociológica que seja uma análise sociológica integrada, dinâmica, que perspective, por exemplo, a dignidade laboral nas suas interdependências, para que seja possível, no fundo, compreendermos um aspecto que é central, que é a forma como a estruturação e as dinâmicas das organizações, por um lado, e o exercício específico da atividade de trabalho, por outro, se articulam entre si. E, portanto, no fundo temos esta lógica mais organizacional e, por outro lado, as condições específicas em que o trabalho é exercido. E estamos a falar aqui das características do trabalho, do trabalhador, etc. E vemos isto em diálogo. Portanto, vemos sempre a atividade de trabalho e examinarmos a atividade de trabalho localizada num determinado contexto organizacional, com uma determinada estruturação, com um conjunto de dinâmicas organizacionais particulares. E este diálogo é absolutamente fundamental. Esta análise sociológica integrada, dinâmica, pode e é fundamental para apoiar a formulação e o desenvolvimento robusto e ajustado de medidas e de políticas, ou seja, só a partir do momento em que nós conseguimos ter um conhecimento efetivamente integrado, dinâmico, pormenorizado acerca da atividade de trabalho, e nomeadamente acerca da dignidade no trabalho, em determinado tipo de contextos específicos, é que nós conseguimos atuar e agir junto desta realidade. E, portanto, o estabelecer do diálogo entre o trabalho e a organização onde ele acontece é fundamental, até porque nós sabemos, até por experiência própria, não é? Quando nós trabalhamos em diferentes contextos organizacionais, por vezes parece-nos numa primeira abordagem que nós vamos desenvolver tarefas muito próximas, muito semelhantes, mas o que é facto é que quando nós estamos mergulhados num determinado contexto organizacional, percebemos que a forma de exercer a nossa atividade de trabalho não é necessariamente a mesma. Portanto, há muitas lógicas, sob o ponto de vista organizacional, e daí eu ter destacado há pouco ao nível da estruturação, das dinâmicas da organização, que configuram o exercício da nossa atividade de trabalho.
Portanto, e isso tem que ser devidamente escrutinado e devidamente analisado para nós percebermos os impactos e as configurações da dignidade do trabalho. Sim, no contexto, sobretudo no contexto laboral, o que tu utopias imaginas? O que é que achas que seria prioritário fazer? Em que é que tu acreditas quando pensas nestas questões do mundo laboral? Uma sociedade centrada nas pessoas. Isto parece um lugar comum, mas do ponto de vista da análise do mundo do trabalho, isto é absolutamente fundamental. E quando eu refiro uma sociedade centrada nas pessoas, refiro em pessoas que confiam umas nas outras, que confiam nas suas organizações. E esta questão relativa à confiança é uma dimensão central e tem sido amplamente estudada para que nós consigamos ter processos mais colaborativos. Atualmente fala-se muito, não é, na questão da colaboração e discute-se muito esse conceito, por exemplo, distinguindo das questões relativas à cooperação, ou seja, de alguma forma a colaboração implica um estreitamento mais próximo de relações e de laços. E, portanto, muito se tem falado acerca da colaboração, de processos mais colaborativos, práticas mais colaborativas, e isso de facto é fundamental, nomeadamente porque nós sabemos que esses processos e essas práticas tendem a assumir como imperativo o quê? A valorização da diversidade dos pontos de vista. Não só a valorização desses pontos de vista, como a sua gestão, ou seja, como é que nós podemos valorizar e gerir pontos de vista diferentes. E no contexto do trabalho, isso é um desafio diário. Portanto, nós trabalhamos com pessoas diferentes e, de facto, num mundo de trabalho mais utópico, eu esperaria que ele não fosse utópico, até porque parece que é uma urgência mesmo, não é? É fundamental nós gerarmos essas relações de confiança para que consigamos potenciar esses processos mais colaborativos, que não só se apregou, não é, mas como são de facto uma necessidade urgente, porque nós sabemos que é através da partilha, da diversidade de pontos de vista, como eu referi há pouco, que nós conseguimos avançar mais e melhor. Ainda não. Sociologia e utopia.